Olá, que prazer enorme estar aqui voltando para as nossas lives depois de um período que eu mudei de casa, viajei para o Canadá, N coisas acontecendo ao mesmo tempo e agora eu voltando de uma forma definitiva com você, com lives nas quartas-feiras às 20 horas. Bem-vinda, Cia Hernandes, bem-vinda, Pedro. Estamos voltando às nossas lives exatamente hoje, no meu AP novo aí, estamos com o fundo aí da cidade. Bem-vinda, Márcia, bem-vinda, Daza. Vamos falar de liderança, vamos falar dos desafios da liderança. Vocês que chegaram, os primeiros a chegar, quais são os seus desafios enquanto líder? O que tem sido mais difícil no seu dia a dia enquanto líder? Ou então você que quer ser líder, qual é o desafio para se tornar um líder? Então nós vamos falar dos 4 principais desafios que a gente tem sentido daqueles clientes que eu atendo tanto individualmente quanto no programa de desenvolvimento de liderança, Líder Eficaz, e até na imersão Desafios da Liderança que a gente faz e vamos fazer pela terceira vez, dia 6 e 7 de agosto. O dia todo, uma imersão de sábado e domingo imperdível, tratando estes desafios. Quais são os seus? Quem pode compartilhar com a gente um desafio para liderar? Olha só, dos que a gente vai tratar hoje, nós temos a questão dos conflitos, né? Os conflitos que o líder tem. Deixa eu mandar uns aviãozinhos aqui. Você que está conosco, mande aí o aviãozinho chamando para esse bate-papo sobre um tema que nos interessa tanto. Bem-vindo, Rafael, que bom ter você conosco. Então, olha só, voltando às lives para falar do tema de sempre, do tema que é da nossa alma, que é a liderança. Quais são os desafios que você tem enquanto líder? O que você vivencia no seu dia a dia, na empresa que você trabalha, na empresa que você é proprietário, ou o desafio que você tem para se tornar um líder. É sobre isso que nós vamos falar. Por que a gente vai falar sobre os desafios da liderança? Porque eu tenho convivido nesses últimos anos com líderes, sejam empresários, sejam executivos, sejam de pequenas empresas, de grandes, de multinacional, e existem problemas e dificuldades comuns a diversos deles. Bem-vinda, Daisy. E quais são esses desafios? Um que sempre vem é a questão da gestão de conflitos. A gente não é treinado para gerir conflitos. A gente não sabe o que fazer na hora que as coisas acontecem. E quando o conflito vem, às vezes gera problema de produtividade, problema de relacionamento, comunicação às vezes que foi atravessada, tantas coisas. Mas eu posso me preparar devidamente para saber o que falar, o que agir, como tratar situações, seja um conflito direto com o líder, seja um conflito dentro da equipe. Eu preciso ser treinada para trabalhar esses conflitos, né? E com a experiência que eu tive em atendimentos individuais, com esses líderes, com o programa de desenvolvimento Líder Eficaz, e até na imersão Desafios da Liderança, com as trocas que vêm, com as perguntas, a gente vai vendo as dificuldades maiores. Por conta disso, eu trouxe 4 questões que são consideradas por nós, você pode complementar com aquela que você considera importante, né? Mas uma delas é esse que a gente falou, a gestão de conflitos.
Uma segunda questão é a influência, ter esse poder de influenciar o outro. Afinal, liderar é influenciar e desenvolver o outro. Bem-vindo, Vitor. Então, liderar é influenciar e desenvolver o outro. Então, um dos desafios do líder é saber influenciar. O que eu faço? Como que funciona, né? Eu acho que eu influencio muito pouco a minha equipe, eu acho que eu preciso ter esse poder desenvolvido. Esse é um dos pontos que a gente vai tratar, né? Segundo ponto. Primeiro ponto, a questão dos conflitos, a gestão dos conflitos. O segundo, a gente chama na gestão de conflitos, inclusive, de conversas cruciais, conversas difíceis, que eu faço a gestão do conflito. O segundo item é a questão da influência, de eu poder aumentar o meu poder de influência. Agora, o terceiro, eu vi que ele é muito comum, que é a organização, planejamento e organização. Muitos líderes não têm, na prática sentem falta e acabam vivenciando muito retrabalho, muita perda de tempo, falta de produtividade, exatamente pela desorganização. Como que você se considera? No item organização de 0 a 10, como que é para você? E aí o quarto pilar que a gente vai passar por ele é a questão da produtividade, porque tudo isso é para gerar uma maior produtividade, é para você alcançar os resultados, os objetivos da empresa, é trazer mais lucro, é envolver tudo nesse sentido, né? Então, estes são os 4 itens principais que nós vamos tratar, que nós vamos desenvolver aqui, ok? E olha só, a pergunta que eu te faço. Bem-vindo, Walter. Bem-vindo. Opa, peraí que eu estou perdendo aqui. Bem-vindo todos vocês. Então, olha só. Você tem dificuldade para engajar e para motivar a sua equipe? Acontecem muitos conflitos? Como que é para você? Você que já é líder da sua empresa ou na empresa que você trabalha, você que faz, o Vitor está dizendo que é fantástico, que está fazendo sentido para ele. Walter conseguiu chegar agora, legal ter vocês conosco. Então, olha só, você tem dificuldade para engajar, para motivar a sua equipe? Quando acontecem os conflitos, como que é para você? Como que você consegue sair? Você tem dificuldade de delegar e aí acaba sobrecarregado, fazendo a atividade que seria do seu liderado? Então são questões que a gente vai trabalhando, porque muitas vezes o líder está sem rumo. Muitas vezes o líder, ele centraliza e vai para o operacional, fugindo para o principal dele, que é gerir, que é liderar, que é desenvolver o outro, que é conduzir os caminhos, né? O líder que é muito operacional, muitas vezes é por insegurança, é por falta, né? Porque assim, a liderança, gente... Aí o pessoal pergunta, ela é inata? Como que funciona? Algumas pessoas têm muito carisma, já nascem com a liderança, né? Você tem Barack Obama, você tem algumas pessoas que têm isso muito... bate o olho, você já vê que desde pequenininha aquela pessoa tem. Mas de qualquer jeito, tenha você ela inata, ou você, seja em que patamar que for, ela pode ser desenvolvida. Liderança é uma habilidade que nós desenvolvemos. E aí, entre os desafios, uma das questões é essa, que você tenha um rumo, que você tenha um objetivo, que você entenda que você precisa influenciar, que você precisa
ir até o outro, você no seu papel de gestor, às vezes no papel de coach que você acaba fazendo à medida que ouve o seu colaborador, de educador à medida que você desenvolve os seus colaboradores, né? Então pensa aí, qual é um ponto na sua vida que se você modificasse, você ia se tornar mais produtivo, mais eficaz, um líder mais eficaz. Pensa em um ponto que você pode e precisa desenvolver. Seja na vida profissional ou na vida pessoal. Um ponto, pensa aí. Ok? O que você pode fazer de concreto? Quais as ações que você pode, a partir de hoje, fazer para melhorar esse ponto? Pensa aí você com você mesmo. O que fazer para melhorar? À medida que você desenvolve esse ponto, que é um desafio para você, e que nós vamos falando dos desafios que nós trazemos aqui para que você possa enfrentar, né? O que você precisa saber, né? O que você precisa desenvolver, ok? Então, vamos para o item da influência. Olha só, eu preciso ter claro qual é o meu objetivo. Para eu poder influenciar, eu não posso ser uma pessoa Maria vai com as outras, uma pessoa titubeante, né? O Vitor coloca aqui, estudar mais me cobro bastante. Ok? Então estude mesmo, é uma coisa que é eterna, né? É contínua. Mas se cobre menos, Vitor. Não precisa se cobrar tanto, porque você já faz isso mesmo, mas se cobre menos. Dê uma relaxada e estuda, e vai em frente, vai buscando, né? Então, ter claro o seu propósito, o seu objetivo. O objetivo para onde você quer chegar. E o propósito que está dentro de você que vai te levar. E aí você precisa também de ter desenvolvido a persuasão. Como é que você vai persuadir o outro? Através de uma comunicação melhor. Como que é a sua comunicação com o outro? Como você tem feito com a sua equipe, com seus amigos? Você é uma pessoa que consegue ser entendida pelos outros? Como é para você? Como tem sido para você essa participação na equipe? Então, a comunicação é o que vai te levar a influenciar mais. Quanto mais assertiva, quanto melhor for a sua comunicação, mais você vai influenciar o outro, não é assim mesmo? Então, liderança é a habilidade que pode ser desenvolvida de influenciar pessoas. E a gente precisa, bem-vinda, Luciana, a gente é líder, né? E a gente precisa realizar coisas importantes, né? E dentro dessas coisas importantes está influenciar e desenvolver o outro. Através de uma boa comunicação, né? É que eu vou conseguir chegar lá. Eu preciso, a gente já falou sobre isso, ser líder primeiro de mim mesma. Tendo esse objetivo claro, né? Tendo o meu propósito, desenvolvendo a minha comunicação para poder chegar até o outro, né? Saber onde você está nessa perspectiva de gestão. Saber que tipo de líder que você quer ser, conhecendo aí os tipos de liderança, sabendo os seus pontos fortes, né? Suas fraquezas. E a gente diz uma frase que eu gosto muito do Erich Fromm, que é um psicanalista, né? Que ele fala que a principal missão do homem na vida é dar luz a quê? A si mesmo. Ser o melhor de si, o melhor do seu potencial. Então a Luciana, o Vitor, né? Quem está conosco, o Walter, o Rafael, qual é o seu desafio? O que é liderança para você? Qual é o desafio que você gostaria de conversar um pouco nessa noite? Traz pra gente, vamos trocando juntos, né?
a gente fala muito em inteligência emocional, né? E às vezes as pessoas falam sem um conhecimento de causa. Então, eu preciso entender, a inteligência emocional ela tem 4 pilares, e à medida que eu vou desenvolvendo esses pilares, é que eu consigo realmente estar bem, estar centrado e influenciar mais o meu colaborador. Então, os 4 pilares, bem-vinda, Marta, da inteligência emocional é eu ter primeiro a autoconsciência, a consciência de mim, para depois ter a consciência social, a consciência do outro. E aí eu preciso da autogestão, né, dentro do meu autocontrole, para ter a gestão do relacionamento. Tendo essa inteligência emocional desenvolvida, eu vou com certeza influenciando mais o outro, eu vou realmente identificando as emoções que eu sinto, eu vou utilizando da forma adequada essas emoções, porque não tem emoção negativa. Ah, eu tô triste, eu tô com raiva, eu preciso ter todas as emoções, né? Igual aquele filme Divertidamente, ele mostra isso de uma forma lúdica, né? É feito com toda a assessoria do Paul Elkman, que ele diz... ele coloca as emoções com as carinhas corretas, né? E eu preciso identificar as emoções que eu tenho. Eu preciso utilizar todas elas. Eu não posso excluir o medo, eu não posso excluir o nojo, eu não posso excluir a tristeza. Não, elas fazem parte. E eu identifico, aceito essas emoções, entendo e gerencio, né? Isso é que é bom. Isso é que vai fazer com que eu conviva com aquilo que eu realmente sou, né? Trabalhando para quê? Para fazer uma verdadeira revolução entre aquilo que é um ponto forte meu, aquilo que são momentos que vão me levar, né, para cima, para o mais. E se eu tiver algum gap, né, que eu precisar trabalhar, eu vou nele, mas sem pôr muito foco, né? Antigamente tinha aquela cultura do gap em que e qual que é a minha fraqueza? Eu vou trabalhar naquela? Não, hoje em dia eu trabalho como um todo. E principalmente naquilo que é força para mim, naquilo que é, né? Que através daquilo que é minha força, através daquilo que é minha fortaleza, é que eu vou realmente influenciar o outro, né? Outra coisa para influenciar. Olha só, sabe aquele seu colaborador dentro da sua empresa, que ele é formador de opinião? É aquela pessoa que ele não tem às vezes um cargo de chefia, mas ele acaba influenciando o outro. Então, esses formadores de opinião, eles são fundamentais para que você se aproxime deles, esclareça, conversa, para que eles tenham discernimento, conhecimento, clareza daquilo que o líder quer, para caminharem junto com você no seu objetivo. Porque eles vão naturalmente, como ele é formador de opinião, ele vai naturalmente levar para os outros aquilo que é. Ok? Então esteja atento, pense aí na sua empresa, na empresa que você trabalha, quem são as pessoas que são líderes natos, formadores de opinião? Quem são essas pessoas? Renata está entrando agora. Renata, quem na sua empresa é formador de opinião? Pense aí nessas pessoas. Essas pessoas vão fazer diferença no seu desafio de influenciar, né? O líder tem que influenciar o outro. E o formador de opinião, junto com você, com clareza daquilo que você vai fazer, vai te apoiar, né? Construa também grupos sábios, pessoas que têm realmente essa sabedoria de lidar com os outros, né? De já serem influentes, né? Porque a gente tem essa fera sem limite dentro da gente. A gente tem, assim, um monte de potencial para realmente ir, né? Com tudo, né? Bem-vindo, Michela. Bem-vindo, Miriam. Então, a gente precisa utilizar tudo isso, né? Naquilo que é o nosso melhor. Então, tudo isso que eu tô falando é baseada nas
pessoas que eu atendo, em todos os atendimentos, nos cursos, né? Ele veio dessa forma. Porque o líder, ele precisa de um... Bem-vindo, Carol. Rainer, Carol. O líder, ele precisa desse jeito correto de se comunicar. Essa comunicação que chega de uma forma fluida, que a gente fala, né? Que ela não é constante, é crescente. A pessoa, você, através de uma boa comunicação, vai influenciando sem perceber o outro, né? Dessa forma também, através de uma boa comunicação, são 2 itens: a questão de influenciar o seu colaborador e a questão de fazer uma boa gestão de conflito, que são 2 desafios que a gente trouxe. Através de uma... A Carol tá dizendo que estava com saudade das lives. Que bom ter você conosco. Então, assim, o jeito certo da gente se comunicar. Nós precisamos descobrir isso, né? A gente precisa enxergar que cada pessoa tem um caminho. Cada pessoa é uma pessoa. E eu preciso entender que pessoa é essa, que colaborador é este, né? E é através desta comunicação assertiva, correta, é que eu vou desenvolvê-la. A gente fala o seguinte: todo mundo, tenha consciência ou não, tem um objetivo. Mesmo que às vezes você não tenha uma consciência clara do seu objetivo. É importante que tenha clareza. Mas todo mundo tem um objetivo. Então o seu colaborador, pensa aí na sua equipe. O seu colaborador, tem um que quer comprar uma bicicleta, o outro quer comprar um carro, o outro quer comprar um apartamento, o outro quer se casar, o outro quer estudar. Cada um tem um objetivo pessoal na vida. Quer que o filho se dê bem, quer isso. E a empresa tem os seus objetivos, né? Que tem que ter a produtividade, a lucratividade para que ela exista, para que ela sobreviva. O que acontece? O seu colaborador precisa entender que para atingir o objetivo dele, seja o objetivo de uma bicicleta, de um carro, de um apartamento, de um estudo, de um curso, seja o que for, ele precisa se adequar ao objetivo da empresa. Bem-vindo, consultoria. Ele precisa se adequar ao objetivo da empresa. E ao entender, ao criar essa conexão entre o objetivo da empresa e o objetivo que ele tem, o que vai acontecer? Olha que interessante. Ele vai conseguir um resultado muito melhor. Não é assim? Quando ele faz essa conexão, aí ele vê que tudo é possível. É assim que ele vai caminhar. O porquê da pessoa e o porquê da organização. E aí ele vai estar muito mais engajado, ele vai estar motivado, né? E esse engajamento e motivação, através de uma comunicação, de um trabalho em equipe, de conhecimento, de competência e de treinamentos e desenvolvimento. O Vitor colocou que... está fantástico, irmão, que bom. Então, olha só, gente... O que a gente fala, vocês sabem, é só 7% da nossa comunicação. Porque olha só, olha quantos gestos que a gente faz. Bem-vinda, Paula. Também toda a questão corporal, é o tom de voz, né? A palavra mesmo só corresponde a 7%. Porque às vezes, se eu me contradizer, se eu falar assim, sim, eu não vou convencer porque eu estou contradizendo, o meu gesto, o meu corpo está contrário à minha frase. Ou se eu falar assim, eu estou muito triste, quem vai acreditar em mim? Porque não é isso que eu estou expondo. Então eu preciso ter essa sintonia essa coerência entre aquilo que eu estou falando e aquilo que eu estou manifestando. Isso o tempo todo, né? Eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ter cuidado, porque a comunicação, ela machuca. Eu posso dizer uma palavra, né? Eu tenho que ser verdadeiro, e a gente fala assim, verdadeiro, mas com compaixão. Eu não sou vou fazer sincericídio, né? Eu vou falando, bem-vinda, Silvana, bem-vinda, Maria Raquel.
Eu vou falando o que eu penso, o que me vem na cabeça? Não, não é assim que funciona. Eu tenho que ter meus filtros, né? Eu tenho que saber que eu vou falar, porque a minha verdade não é a verdade do outro. Então a minha comunicação, ela tem que ser verdadeira, mas nós temos que saber que a nossa comunicação tem que estar baseada. Por isso que a gente fala com compaixão, porque tenho que olhar qual que é o objetivo dessa minha comunicação, aonde eu quero chegar. Eu sou líder, eu quero influenciar e desenvolver o outro, então como que eu me comunico? Como é que eu tenho dado feedbacks? Né? Se eu quero evitar conflitos, se eu quero uma equipe mais madura, eu tenho que fazer essa transição com ele. E esse feedback tem que ser contínuo, tem que ser de uma forma que eu mostre para ele aquele fato que precisa ser trabalhado, o impacto que aquilo causa. É uma ferramenta maravilhosa o feedback, e se ele é se ela é bem utilizada, bem-vindo, Zondinha, com a gente. Se o feedback ele é bem utilizado, ele vai levar realmente ao desenvolvimento daquele colaborador. Ele vai melhorar a nossa comunicação. Então, olha só, nós estamos falando do desafio. Já falamos um pouco do desafio de influenciar as outras pessoas. Um líder precisa influenciar e desenvolver. Já falamos um pouco do desafio da gestão de conflitos. Eu preciso realmente mergulhar nesses conflitos, né? Entender como que eu faço para criar um clima mais harmonioso. E o feedback ajuda, né? O feedback, ele é um termo que ele significa retroalimentação, lá no campo da eletrônica. E no campo humano das empresas, ele significa a mesma coisa. Eu preciso retroalimentar. Eu preciso dizer o que está ok, o que está de acordo com o objetivo da empresa, o que está trazendo lucro, o que está sendo bom para todos, né? E eu preciso, bem-vindo, Bruno, prazer em ter tanta gente legal nessa minha volta das lives. Estarei aí nas próximas quartas-feiras, sempre às 20 horas. Um prazer ter vocês conosco. Então, esse feedback é essa retroalimentação, né? Quando a gente vai corrigir desvios, processos que precisam ser mexidos, né? E ótima noite, querida Renise. Parabéns pelo belo trabalho. Muito obrigada, Bruno. Você tem feito um trabalho admirável. Eu fico muito orgulhosa de você também. Então, gente, é isso. No feedback, quando eu já vou com uma intenção dentro de mim. Eu vou com uma intenção para quê? Eu vou disposto a quê? A desenvolver a consciência do outro. Porque quando o outro tem mais consciência, bem-vindo, Rafael. Quem tiver ainda não me seguir no Instagram, clica ali no seguir e vamos juntos. Que aí você vai recebendo diariamente mais pílulas de liderança. Então, eu quando vou para dar um feedback, quando eu vou para fazer a gestão de um conflito, eu já tenho dentro de mim de ir imbuída com aquela questão de que eu vou para trazer consciência para o outro. Que eu vou para ouvi-lo, para falar, e eu vou falar o quê? Fato. Um fato concreto que aconteceu e o impacto que aquilo gerou. E nessa conversa eu vou ouvir, eu vou dar um tempo, eu vou ficar em silêncio para ouvir o que ele tem para me trazer. E de repente ele já traz ali as soluções, ele já traz olha, eu vou mudar essa questão que eu estou causando problema dessa forma. Se ele não trouxer, a gente vai fazendo perguntas, vai trazendo, né? É fundamental na gestão de conflitos que a gente faça essa escuta empática. Essa escuta se colocando no lugar do outro. Escutar com a intenção de compreender o outro. Isso que é uma escuta empática. Não é eu ficar pensando, eu vou responder isso, eu vou falar aquilo, a partir do meu referencial. Não, eu vou escutar o outro a partir do referencial dele. E isso que era habilidade. Se eu sou uma pessoa que falo demais e não escuto o outro, eu preciso ir desenvolvendo isso para realmente chegar lá, tá? Realmente juntar a minha intenção, né?
Eu escuto para compreender com a minha habilidade de refletir o quê? Os sentimentos, as palavras que a gente precisa. E aí a gente precisa focar nessa intenção. Não se preocupar, eu vou trazer a resposta correta. Não. Deixa a coisa fluir. Não tenha medo de silêncios nas suas conversas na empresa. Porque quando acontece o silêncio, o seu colaborador está pensando. Muitas das vezes, a gente brinca que o Tico e o Teco estão conversando, né? A gente chama de diálogo interno. Você faz uma pergunta e você espera o silêncio dele. Porque neste silêncio, ele precisa ele mesmo trazer as respostas que ele precisa. Não é para você dizer para ele, só em último caso, se ele não souber o que fazer. Se ele precisa descobrir dentro dele, porque senão ele fica um colaborador dependente de você. Tudo que ele for fazer, ele vai lhe perguntar. Ele não move uma palha, ele não faz nada diferente. Então é importante desenvolvê-lo, sim, deixando ele criar. Se ele lhe faz uma pergunta, devolve a pergunta para ele. O que é que você faria nesse lugar? O que é que você... E deixa ele ir experimentando, deixa ele ir. Se em algum momento você sente que não tem jeito, aí você dá uma mentorada, né? Aí você diz alguma coisa, mas preferencialmente escute, né? Escute, deixe ele seguir em frente. Bem-vindo, Zé Carlos. Então, a gente vai fazendo essa questão, esse objetivo em mente, a gente vai definindo como que vai ser o resultado dessa interação, a consultoria colocou aqui, desenvolver através de perguntas inteligentes. Exatamente. A nossa sabedoria enquanto líder é saber fazer as perguntas inteligentes. A pergunta que ele está precisando ouvir. Não é a gente chegar e dizer, quando eu entro na empresa e com a minha equipe, eu digo tudo, faz isso, faz aquilo, faz assim, blá, 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 blá. Ou seja, eu não deixo a equipe participar, eu não trago ela, aí ela não se engaja, aí eu falo, minha equipe está desmotivada, minha equipe não está comprometida. Por quê? Porque eu não permito. Então, eu posso até saber o que eu acho que deve fazer, mas eu tenho que abrir para a equipe participar, para a equipe dar ideia, né? E aí, como ele disse aqui, eu faço perguntas inteligentes. Se eu vejo que eles estão fora ali do caminho que é necessário, do objetivo que a empresa busca, eu faço perguntas. E através da pergunta ele vai refletir e falar, é mesmo, eu vou fazer isso, eu vou mudar aquilo. É através da resposta que ele mesmo traz, que ele vai chegar lá. E faça perguntas específicas, né? Às vezes a coisa muito genérica não vai levar ele a lugar nenhum, né? Existem interpretações que são diferentes da sua. Respeite, né, essas interpretações. Bem-vindo, Trindade. Nossa, quanta gente legal nessa noite. Tão bom estar retornando. Depois de tanto tempo sem fazer live, eu fiz uma live em junho, às vésperas da minha viagem, né? Esse meu ano de 2022 foi um ano de muitas mudanças pessoais. Eu vendi o apartamento de 26 anos que eu morava, eu me mudei para aqui, apartamento novo, e logo na semana seguinte já viajei para o Canadá, fui com a família, fiz um passeio maravilhoso com meu marido. Meus filhos ainda estão lá no intercâmbio de férias, né, na universidade em Ottawa, e muita coisa, e eu com bastante atendimento individual, né? As lives foram ficando. Então eu volto, olha que delícia, tanta gente que eu amo, gente nova que tá chegando. Lúcia, bem-vinda. Então é muito bom estar aqui, todas as quartas-feiras às 20 horas, sempre com um tema diferente, a maioria ligada à liderança e desenvolvimento, né? Humano, desenvolvimento do potencial humano. Então, olha só, o que a gente sente?
é que a gente precisa ter essa escuta ativa sempre, né? Essa escuta que eu permito que o outro se mostre quem ele é, que o outro faça seus silêncios ali, né? Eu vou usando a minha empatia. Eu preciso abrir mão do meu ego, né? Porque a gente acaba, né? Eu preciso considerar o que é importante para o outro, não só para mim. Eu preciso focar nele, no meu colaborador, na essência dele, ouvindo, né? A maior parte do tempo, fazendo as perguntas inteligentes, como disse o nosso colega há pouquinho, né? E aí existem vários tipos de escuta. A gente fala de uma escuta atenta, né? Eu estou prestando atenção. Uma escuta estruturada, onde eu vou seguindo aquele espaço. E de uma escuta plena, né? Aquela escuta que eu estou ali presente. Eu não estou aqui com vocês pensando em outra coisa. Eu espero que vocês estejam aqui comigo, ouvindo, participando. Eu vejo que pela interação, né? Então, Se não voltar, você pode... Voltou? Voltou, acho que voltou. Houve uma ligação e a ligação travou a imagem. Não sei como ficou. E ela, a minha querida Ana Esmerim, está aqui em casa hoje comigo. A gente gravou o programa de TV Pessoas de Valor e gravei também com a Maísa Borges e o nosso querido Ari Brito, né? Então a gente estava falando da escuta plena. Então, além de ser uma escuta atenta, estruturada, ela é plena no sentido de que a gente está presente, mesmo que queiram nos derrubar, mesmo que venha uma ligação, mesmo que alguma coisa atrapalhe, né? A gente precisa estar pleno, inteiro, intenso. A gente fala de viver o momento presente, de estar presente. Isso aqui é ser pleno, né? É quando a gente está inteiro, como vocês estão comigo, caiu, voltou e vocês estão aí. Isso que é importante, né? E escutar, gente, é uma arte que a gente vai desenvolvendo, né? Fazendo uso dessa empatia, desprovendo do nosso próprio ego, né? Estando ali pleno, estando presente, né? E focando no outro, ouvindo o outro, escutando o outro realmente. Bem-vinda, Lucimar, né? A gente não fica ali esperando a nossa vez de falar, a gente vai ouvindo o outro totalmente. É assim que a gente vai fazendo, né? E outra coisa, gente, um terceiro pilar, depois a gente pode até mergulhar um pouquinho mais em cada um deles nas lives das outras semanas, que a gente trouxe um outro desafio, além da gestão de conflitos, além da questão da influência. Aí é um bem pessoal mesmo, que é a questão da disciplina e da organização. Se você não conseguir se organizar o seu tempo, organizar o seu ambiente de trabalho, né? Se você não tiver disciplina, você não vai chegar a lugar nenhum. A gente fala que a disciplina é como se fosse uma ponte que liga de onde eu estou aonde eu quero chegar, aquele é o objetivo. É com a disciplina, fazendo ações concretas que eu vou chegar lá. Não é assim que funciona? Não é dessa forma que é? Então, eu preciso estar atenta a tudo isso. Eu preciso sim me organizar. Não dá
para deixar para depois. Eu preciso fazer a gestão do meu tempo, né? Eu preciso pensar nesses erros que o líder faz. Às vezes, sobrecarregar muita equipe, né? Por desorganização, né? Não investe na questão emocional da sua equipe, não trabalha a inteligência emocional que a gente disse no início. Ele próprio não tem autocontrole, não tem esse controle emocional e não consegue desenvolver o que seu liderado tem de melhor, não explora isso, não desenvolve. E aí ele quer ser o líder bonzinho, o líder perfeito, isso não existe, né? Eu não posso ser perfeito porque isso vai me exigir, né? Um desgaste muito grande para mim e para o outro. Eu não posso ser bonzinho. Eu preciso ser duro quando precisa ser. Eu preciso ser autêntico, né? E eu não posso deixar para mim as metas, eu que vou fazer o objetivo, eu que vou buscar, não. Eu preciso sim, junto com a minha equipe, mostrar o caminho, mas levá-la a esse desenvolvimento. E outro grande erro é não se capacitar. Nós temos que nos capacitar mais do que todos para poder dirigir a nossa equipe. A gente precisa ser altamente produtivo na liderança, na equipe, elevar, na verdade, esse nível de liderança para um nível de uma liderança eficaz, dessa liderança que realmente faz uma diferença. Eu estava com uma das minhas alunas da última turma do Líder Eficaz. Ela fez também um trabalho de coaching individual e ela terminou na semana passada e ela falou: eu sou outra pessoa porque eu consegui realmente aumentar o meu nível de liderança. No caso dela, a questão principal era a comunicação, que a gente falou até então. E quando ela começou a ouvir o outro, a dar mais atenção, a colocar, né, parece que você desce daquele foco só em resultado, né? Ela realmente se transformou e trouxe para a vida dela aquilo que ela queria, o resultado. Ela me mandou até ontem o que ela recebeu da equipe, de alguns membros da equipe dela, os elogios, como que ela se desenvolveu como líder, né? E aí é tudo junto, porque à medida que você desenvolve o outro, você vai se desenvolvendo também. Então, gente, nós estamos falando da necessidade dessa organização, dessa disciplina, que é algo a ser desenvolvido, que são questões que, à medida que eu tomo consciência, já é o primeiro passo. Tomar consciência da minha desorganização, da minha falta de disciplina, é o primeiro passo para eu conseguir chegar lá. Não é isso? Então, ter esse time cooperativo, esse time que vai estar motivado, que está usando a criatividade, que está engajado, é isso que a gente quer. A gente cresce, a nossa equipe cresce junto e o nosso negócio vai ser junto também. Então, aquele líder que está... Ele está fazendo uma carreira, uma trajetória profissional, está buscando, ou ele está se destacando ali no seu ambiente de trabalho, né? Está conquistando, às vezes, um cargo que ele queria muito. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Vamos falar nessas lives. E aqui eu já abro um convite para você. Está na nossa bio, aqui no Instagram e em todas as redes sociais. Esse programa que a gente vai ter, essa imersão de final de semana, 6 e 7 de agosto, para realmente trabalhar com profundidade os desafios da liderança, para desenvolver as suas habilidades, as suas capacidades, a partir de uma mudança de mentalidade, uma mentalidade de inovação, alinhando a sua comunicação, o seu discurso, através de autoconhecimento, e a gente fazendo planejamentos, a gente vai trabalhando questões importantes e planejando o que é melhor para você, né? Na verdade, não é um curso, né? É um programa maior, é uma imersão em que a gente trabalha esses desafios
E além de ter você nas lives, eu gostaria de ter você com a gente, né? Nos desafios da liderança. E aí a gente vai falando, transformar aquilo que a gente tem, aquele objetivo, numa realização, transformar aquilo em ação. Aquilo que a gente tem lá em potência, a gente transforma em ação. Se você está num momento difícil da sua vida, da sua carreira, sem saber para onde ir, sobrecarregado, aborrecido, com mais desafios do que esses os que eu trouxe aqui, né? Se você não está escolhendo, a vida escolhe por você. Se você não está tendo uma bússola, um norte para onde seguir, então venha com a gente. É preciso que o líder tenha essa plataforma interior bem sólida. Ele precisa expandir a sua visão. Ele precisa entender melhor o todo, ao mesmo tempo que ele vê os detalhes que são importantes, né? São duas coisas a serem feitas. Bem-vinda, Elaine. Escolher e decidir melhor, né? Então, dentro desses desafios da liderança, eu preciso ter foco para eu chegar no meu objetivo. E com disciplina e com organização as coisas vão ser facilitadas. Qual que é o seu nível de disciplina? De 0 a 10. Que nota você se dá? Porque se a gente não consegue disciplinar a nossa vida, se a gente não consegue gerenciar o nosso tempo, a gente não consegue ser líder. A gente não consegue gerenciar nada mais, não é assim? Então eu preciso, desde a questão do tempo, a gente não está falando só de gestão do tempo, que é um ativo valiosíssimo, né? Mas a gente está falando da organização de um modo geral. Como é que está o seu ambiente de trabalho? Como é que está a sua mesa? Como é que está a sua agenda, né? Você está trabalhando em cima daquilo que é urgente ou daquilo que é importante? Ou do circunstancial, né? Então, colocar as coisas no devido lugar, colocar aquilo que é importante à frente de tudo. O que é importante tem a ver com aquilo que você planeja, tem a ver até com lazer e também com planejamento, com criatividade, tem a ver com as oportunidades. Eu preciso identificar o network que está aí, os relacionamentos, né? O ter tempo para estudar, igual o nosso colega falou, né? É nisso tudo que eu vou desenvolvendo. Bem-vinda, Sueli. Eu preciso separar o que é urgente do que é importante. E ter o autoconhecimento é fundamental para que eu saiba fazer essa separação. E quando eu faço essa separação, aquilo que é importante, aquilo que é prioridade, aí eu começo a organizar a minha vida em função disso. Eu começo a organizar o meu tempo para as minhas prioridades. Eu tenho que entender o que é prioridade para mim, né? O que eu vou fazer primeiro? Isso que é organização, né? Primeiro eu me organizo para isso e me disciplino para seguir. E como que eu sei que uma coisa é prioridade, Renise? Vamos lá. Então, a primeira coisa, eu vou pensar o quê? Se eu não fizer isto, o que vai acontecer? Então, essa é a primeira reflexão. O que vai implicar se eu não fizer essa coisa? Bem-vinda, Elise. Prazer em tê-la conosco. Então, para eu saber o que é prioridade, a primeira coisa que eu me pergunto é: o que implica se eu não fizer isso? Bom, implica nisso, então é prioridade. Ah, não implica em nada, então não é prioridade. A segunda coisa que eu analiso é a quantidade de pessoas que essa ação vai implicar, vai abranger. Ah, é muita gente, então é prioridade. Ah, não é ninguém, aí é pouquíssima gente. Então, aí eu vejo o que é prioridade ou não. Terceira coisa que eu analiso como prioridade é se afeta cliente. Pô, vai afetar meus clientes, é prioridade absoluta. Tem a ver com o porquê da empresa, né? O cliente. Então, é prioridade. E a outra coisa é a questão financeira. Traz prejuízo? Tem trazido prejuízos
vai trazer prejuízo para a empresa, para as pessoas de alguma forma? Então é prioridade. Então eu analiso isso. Eu analiso o que vai acontecer se eu não... Analisando o que é prioridade. No mundo com tantas informações, com tanta demanda, em que é difícil saber o que é prioridade, 4 pontos que eu vejo para entender desse desafio da organização, dentro do desafio do planejamento, da disciplina, eu defini o que é prioridade. 4 coisas. Primeira, o que implica a não execução. Segundo, quantas pessoas impacta. Terceiro, afeta cliente. Quarto, traz prejuízo. Então, esses 4 itens nos mostram o que é prioritário. Bem-vindo, Bruno. Então, gente, esses 4 itens são fundamentais. Bem-vindo, Daniel. Para as prioridades. O que implica não execução, quantas pessoas está impactando, se é poucas, são muitas, se afeta o cliente, se traz prejuízo. Isso já me dá uma noção. Ou seja, é muito mais autoconhecimento, é muito mais eu entender do que eu falar assim, eu vou ter técnica de gestão, vou ter técnicas de organização. Não. Eu preciso muitas vezes ter esse gerenciamento pessoal. Eu preciso muitas vezes de autoconhecimento. Interessante, né? Como as coisas acontecem. E aí, para ser organizado, eu preciso programar minhas atividades. Olha só, eu preciso fazer uma coisa de cada vez. No mundo em que as pessoas falam tanto de multitarefa, de fazer muita... Gente, o que a neurociência mostra é que eu só faço 100% e com excelência uma coisa de cada vez. Se eu fizer 2, eu já vou dividir os 100%. Ou 50 para cada um, 80 para um, 20 para outro, seja o que for. Quanto mais coisas eu fizer ao mesmo tempo, eu vou dividindo a minha atenção. Então, para que a gente tenha alta performance, para que a gente se organize, para que a gente se discipline, primeiro, planejamento. Segundo, fazer uma coisa de cada vez, né? E aí eu cumprir as atividades que eu programei. Eu planejei minhas atividades, mas eu preciso ter a disciplina de segui-las. Não adianta eu planejar e não seguir meus planejamentos. Eu faço a minha agenda, mas eu não cumpro. Não adianta. Então eu primeiro planejo as minhas atividades, faço uma coisa de cada vez e faço aquilo que eu programei. E, inclusive eu preciso planejar até meu descanso, até o meu lazer. Eu preciso dormir bem, eu preciso estar bem, né? Eu preciso separar tempo para mim, tempo para estar numa live, tempo para estudar, tempo para eu gosto de nadar, tempo para nadar, para fazer atividade física, para família, né? Pensando lá no fundo o que você quer para sua vida. O que você está investindo em você? Quanto que você está se permitindo, né, fazer tudo isso? Então, é dentro dessa conversa que nós estamos analisando como mais um desafio da liderança, o quê? A produtividade. E às vezes a gente fala uma coisa que é assim, a pessoa acha que trabalhou muito, trabalhou demais, está super cansado. E na verdade a pessoa às vezes ficou rodando em círculos, ou seja, ela não saiu do lugar. Ela não estava no comando da vida dela. Ela não estava com aquela bússola mostrando o norte. Quem que está no comando da sua vida? É você mesmo? Né? Então, à medida que eu priorizo as tarefas, que eu planejo, né? Qual que é o maior inimigo da sua produtividade? Qual tem sido no seu dia a dia? Você tem sabido priorizar? Você sabe delegar ou você está sempre sobrecarregado? Você sabe dizer não? Tudo isso é inimigo da sua produtividade. Você sabe administrar a sua ansiedade ou você está sempre... né? Então, saber priorizar, saber delegar, saber administrar essa ansiedade e saber dizer não. Porque se eu não digo não, eu entro na agenda do outro. Eu vou para a vontade do outro, para o objetivo do outro, eu saio do meu. Não é isso que acontece? Então,
Eu preciso me conhecer. Eu preciso me analisar como líder, dentro das competências que eu tenho, né? Para, através disso tudo, buscar uma maior produtividade. Buscar chegar aonde eu preciso chegar. É lá que eu quero, é lá que eu vou, né? É em busca de tudo isso, né? É tanto uma capacitação teórica que vai me levar a mais produtividade, mas também assim, a gente fala às vezes da questão da segurança, né? De eu ter uma bagagem, de eu ter essa autoridade, de eu usar da empatia. Então são vários itens que vão me levar a produzir mais. Eu estava falando de você ficar rodando em círculos, porque ali você não está produzindo. Às vezes você está trabalhando muito, trabalha, mas não produz. É diferente. Às vezes você não precisa gastar tantas horas na empresa como você fica. Num tempo muito menor, você vai objetivamente aquelas coisas que realmente vão trazer o resultado. E aí, quando você faz isso, você traz mais lucro e aí você vai ter mais tempo para sua família, para sua vida pessoal, para fazer as coisas que você gosta, para cuidar de si, né? Então, é muito interessante. Para ter uma produtividade maior, o líder tem que se analisar. Como é que é o conhecimento teórico? Como é que é o meu conhecimento prático? Como é que eu tenho feito a minha gestão de conflitos? Como que é a minha comunicação? Eu tenho senso de urgência? Como é que é isso para mim? E os meus relacionamentos? Eu tenho planejado? Eu tenho a visão sistêmica? Então a gente vai se analisando. Como que é a minha habilidade de liderança? Como que eu tenho desenvolvido? Bem-vindo, Ronaldo. Prazer em ter você nesse finalzinho. Então, como está a minha organização vai levar a minha produtividade. Então, esses são desafios importantes, né? Para gente enquanto líder. Saber fazer essa gestão de conflitos, saber realmente influenciar a minha equipe, o meu colaborador, trabalhar a organização e a disciplina e aumentar a produtividade. São desafios que os líderes têm e que todos eles precisam ser trabalhados para serem desenvolvidos. Como a liderança em si é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Não é assim? Então, começa com definir esse caminho que eu vou seguir, com esse objetivo claro, né? Para onde eu vou, eu tendo foco naquela solução, eu respeitando os meus valores. Não consigo fazer uma coisa que vai ferir meus valores, não vai me levar. Eu preciso descobrir naquilo que a gente é bom, quais são os nossos talentos, o que nos motiva, o que nos leva além, o que está por trás. E aí foco 100% na solução, né? A gente vai além da segunda camada, muito mais, se ocupando em quem? Com a solução. Não perder tempo ali ruminando aquele problema. Não, o problema veio, aquilo veio. Mas a gente precisa tirar do problema e colocar o foco o tempo todo na solução. Aí a gente vai usando o que a gente chama daqueles gatilhos, né? Os acionadores mentais, as coisas que a gente vai conhecendo em nós mesmos e evitando os que são precisos e utilizando, passando por aqueles que vão nos levar a uma liderança plena, a uma liderança eficaz. Ok? Passei pelos desafios como um todo. Nas próximas semanas nós vamos aprofundar em cada um deles. Eu convido a você a estar nas lives toda quarta-feira às 20 horas para a gente bater um papo sobre liderança e principalmente, tá aqui na bio o link da imersão Desafios da Liderança, 6 e 7 de agosto, um final de semana que a gente vai mergulhar para trazer o quê? Soluções para esses desafios que nos atormentam tanto, né? Bem-vinda, Michele. A gente está finalizando, convidando para todas as quartas-feiras, às 20 horas, novas lives, e para se inscrever nos Desafios da Liderança, uma imersão de 6 e 7 de agosto, onde a gente vai aprofundar
por horas, né? Durante 4 períodos, todos estes desafios aqui tratados. Até lá, um prazer ter você conosco. Venha sempre, vem conosco. Você merece ser um líder eficaz. Bem-vinda, Tereza. Siga a gente. Busca o link na bio para a imersão dos desafios da liderança e as lives nas próximas quarta-feiras. Até lá. Vamos lá.